A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos gravar mais um vídeo. Hoje eu venho gravar um vídeo aí de estudo bíblico de Evangelho de João. Apesar de eu saber que esses estudos têm pouca visualização, mas eu quero fazer para derrubar algumas conversas de alguns aí que tem comentado das coisas que eu falo e as pessoas não vão verificar na Bíblia e aí fica falando que eu tô falando coisa da minha cabeça. Então, para provar que tá nas escrituras, eu vim. Hoje eu tentei buscar a versão escrita, mas não achei hoje. Então vai ser a versão em áudio, tá? Então vamos lá para os estudos. Espero que vocês vejam o vídeo, né? Que geralmente quando é de estudo ninguém vê, mas eu vou tentar fazer, né? Se ninguém se interessar já tá. Mas vamos lá, vai. Sem comentários. Que as pessoas gostam de questionar, mas quando apresentar prova elas fogem, né? Então vamos ver. Evangelho de João, capítulo 1. Antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz. Ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne. Então, a palavra se tornou carne. Não nascido do sangue nem do sexo, nascido da palavra, que é nascido de Deus, nascido do Espírito. Que ele falou para Nicodemos mais na frente lá, né? Ele veio para os seus, que era o povo judeu. Os seus não o receberam. Alguns dos seus o receberam, outros não, né? Então todos quanto o receberam, ele fez, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus, né? Por meio da graça e misericórdia, por ter aceitado ele como Salvador. Então vamos lá, vamos dar sequência. E veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como um pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: Este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era, e João foi honesto com eles. Não disfarçou e contou a verdade. Eu não sou o Messias. Eles o pressionaram. Quem é você então? Elias? Não sou. O profeta? Não. Exasperados perguntaram: Quem então? Precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa a seu respeito. Eu sou um trovão no deserto.
Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Os que o interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João respondeu: Eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante. Na verdade, não sou digno nem de carregar a sua mala. Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele. Só sabia que minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim, batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um para que pudessem ter um novo começo com Deus. João fortaleceu seu testemunho dizendo: Vi o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele a não ser isto. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que vi acontecer. Por isso digo a vocês, e não há dúvida, este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos, que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: O que procuram? Eles disseram: Rabi. O Cordeiro Pascual de Deus significa o quê? Páscoa significa passar por cima, ou não ferir aqueles que é de Deus, né? Porque lá no Antigo Testamento, antes de vir Cristo, se matava o cordeiro e derramava o sangue, que essa era a Páscoa, para purificar os pecados do povo. Então, se passava o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar e ia destruir os opressores que oprimiam o povo de Deus, que eram os egípcios na época, né? Hoje é o mundo que nos persegue, né? O Egito, hoje o mundo representa o Egito, o antigo, né? Então, foram os mortos aqueles que não tinham o sangue nos umbrais da porta, o primogênito, né? Os filhos mais novos dos egípcios. Porque Deus falou: libera o meu povo, libera o meu povo. E o faraó não queria libertar. Então teve várias pragas. E para proteger o povo da praga, era preciso cobrir com o sangue de Cristo os umbrais da porta. Então representava o Cordeiro Pascual, entendeu? Por isso que fala aí no Evangelho o Cordeiro Pascual que leva o pecado do mundo. Vamos lá. Dizer: Mestre, onde o senhor costuma ficar? Ele respondeu: Venham e vejam vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão Simão e dizer: Encontramos o Messias! Isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Messias quer dizer o enviado, Cristo, o escolhido para vir cumprir a missão de dar vida no lugar dos pecadores e ser julgado e cumprir a lei, né? Que os pecadores não conseguiam cumprir a lei que Deus deu do Antigo Testamento, ninguém conseguiria cumprir porque era pecador. Cristo veio para cumprir a lei no nosso lugar e pagar os pecados de todo aquele que nele crê, na morte e ressurreição dele. Então foi isso, vamos lá, dá sequência. Você é Simão, filho de João? De agora em diante seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse: Venha, siga-me.
Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele. Mais adiante encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Você está brincando? Mas Filipe insistiu: Venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: Aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou: De onde tirou essa ideia? Você não me conhece? Jesus respondeu: Um dia, bem antes de Filipe chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que esta história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 2. Passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Esse sonho o Jacó teve, né? Tive o sonho onde vi os anjos, uma escada que via os anjos de Deus subindo e descendo e tal. Aí ele citou, né? Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: O vinho está acabando. Jesus respondeu: Isso é da nossa conta, mãe. Minha hora não Aqui chegou. foi a festa de casamento, né? De noivado lá de Caná da Galileia, né? E aí isso aqui é para destruir o que as igrejas pregam, que aquilo que Jesus fez era vinho, ou era suco de uva, né? Mas era vinho, e o próprio pessoal lá bebeu vinho, né? E na ceia que fazem, né? Que parte o pão e toma o vinho, que era a ceia dos judeus, aquilo era só para eles, não era pra gente. Hoje a gente bebe o sangue e come a carne na palavra, né? Que muitos não entendem isso aí, de maneira espiritual. Mas naquele tempo dos apóstolos tinha que tomar o vinho, que representava o sangue de Cristo, e partir o pão. Então era vinho, não tinha nada com suco de uva, que nem os religiosos falam. Ele serve a ceia do Senhor e aquilo não é ceia, né? Porque a ceia é um jantar, né? Aquilo ali é a celebração do vinho e do pão, não é um pão físico hoje. Hoje o pão e o sangue é na palavra, é espiritual, né? Mas mesmo assim os religiosos fazem essa cerimônia aí. Mas eles fazem com suco de uva, tudo bem, para não embriagar a pessoa. Mas não que era suco de uva, aquilo ali era vinho. Jesus transformou. Ah, mas naquela época não tinha, volta para Noé. Então aquela história de Noé se embriagar com vinho, é conversa da Bíblia. Então, tá vendo como esses líderes religiosos inventam história? Vamos lidar com a verdade, não, né? É só explicar para a pessoa, irmãos. Não, um dos mandamentos da Bíblia é não se embriagar, né? Então não era proibido beber, era proibido se embriagar. Assim como a gente precisa de se alimentar o corpo da gente, não é? Mas a Bíblia conta, fala que é pecado você ser o glutão, comer demais, se chama glutonaria, porque isso causa doença ao corpo, entendeu? Isso é o tipo de pecado. Então é a mesma coisa da bebida, é você controlar, não é você se embriagar. O que é errado é se embriagar, não é beber, entendeu? Tanto é que eles beberam vinho, entendeu? Os apóstolos, tudo lá. Vamos lá. Não era nada de suco de uva. Não apresse. Mesmo assim, ela orientou os empregados: Façam exatamente o que ele disser. Havia ali 6 grandes potes de pedra usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: Encham os potes de água. E eles os encheram até a borda. Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias, disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho,
Ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora. Esse ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos, e ficou ali um bom tempo. A festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas, ele ordenou: peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: o zelo pela tua casa me consome. Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: ali ainda tinha o templo de Jerusalém, certo, irmãos? Que eles adoravam lá, mas ia ser destruído no ano 70. E para quem disse que Deus não se ira, ó, Jesus se irou com o que estava fazendo com o templo, que era a casa de oração, né? Considerada a casa de oração. Hoje a oração a gente faz em qualquer lugar, né? As pessoas não entendem isso ainda, né? Mas mais à frente, isso vai ficar claro nas escrituras aqui. Vamos lá, vamos dar sequência. Com que autoridade você faz isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles ficaram indignados. Foram necessários 46 anos para edificar o templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Eles os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. João, capítulo 3. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Quando ele falou, derruba esse templo, 3 dias eu levantarei ele. Você viu? Tá falando do corpo dele. O templo que ia ser nós lá na frente. Que quando Cristo ressuscitasse e soprar o Espírito Santo, nós íamos ser o templo de Deus e Espírito. Entendeu? Porque ele já estava fazendo uma prenúncia que no templo de Jerusalém, onde os judeus adoravam a Deus, ia ser derrubado no ano 70. Entendeu? Eles não entenderam. E que ele já estava fazendo a prenúncia que ele ia se dar na cruz, ia morrer, que os judeus iam crucificar ele. Entendeu? E ele ia ressuscitar dentro de 3 dias. Era isso que ele estava querendo dizer ali. E visitou Jesus tarde da noite. Só que os judeus, eles entendiam, eles estudavam as escrituras, mas só entendiam a parte da lei literalmente, carnalmente. Ele não entendia o sentido espiritual. Como hoje em dia acontece. Muitos religiosos não entendem, ou entendem e distorcem para poder manipular as pessoas e controlar as pessoas, que isso é coisa do inimigo. E aí daqui a pouco vocês vão ver que eu tô certo lá na frente. Para quem quer estudar e quem tem interesse. Não é igual o que Cristo falou para os próprios judeus. Falou assim: vós sois circuncisos de ouvidos. Vocês têm ouvidos, mas não para ouvir, mas não escuta, não ouve. Tem olhos para enxergar, mas não enxergam. Chamou de cegos espirituais. Então muitos são assim. Tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvido, não tem interesse de descobrir a verdade. Quando você fala uma coisa bíblica, a pessoa duvida, você vai provar na Bíblia, a pessoa sai fora. Por quê? Porque já não tem interesse, já mostra que não é cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, ele quer saber da verdade, ele quer descobrir a verdade.
Mesmo que ele não entenda, ele quer entender. Então ele vai atrás de tentar entender para ele ver aonde está a verdade. Se aquilo que falam para ele é mentira ou é verdade. Agora o cristão que não tem interesse já mostra que ele não é cristão coisa nenhuma. Porque ele quer andar na manipulação, na mentira, na ilusão. Ele não quer saber da verdade. E a verdade é o próprio Cristo. Ele prega a verdade que é o Filho de Deus. Que Deus enviou para revelar as verdades bíblicas. Quando a pessoa rejeita a verdade, já mostra que, por mais que ela fale, eu sou de Deus, eu sou cristão, na onde? Se você tem paura da verdade. Porque a verdade é luz, ela revela o pecado. E a pessoa não quer que mostre o pecado dela, não para julgar. A gente não mostra o pecado para julgar, que nós também somos pecadores. E a gente era, no outro tempo, extraviado e andava em vários desejos da carne, mas quando veio Cristo e a gente conheceu a verdade nos iluminou, fez a gente enxergar o nosso pecado para a gente se converter nele. Entendeu? Não quer dizer que a gente nunca peca, nunca erra, mas que a gente não vive mais escravo do pecado, nem vive pecado. Agora, quando você fala essas coisas para as pessoas e ela rejeita, é que elas não querem, quer continuar na vida de pecado. Entendeu? Aí quer achar que vai pro céu mesmo vivendo em pecado, né? É que Jesus morreu, Jesus já pagou, Jesus falou, agora vai e não peques mais. Ele vai falar logo lá na frente, não é para você continuar em pecado. Não quer dizer que você nunca vai pecar, mas uma coisa é você pecar eventualmente, vez ou outra por fraqueza da carne. Outra coisa é você viver na prática do pecado, não ficar triste quando você peca e continuar pecando sem ter tristeza, sem ter arrependimento. E aí isso não é comportamento de um regenerado, de um nascido de novo, de um salvo. Não pode ser, entendeu? Disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Jesus disse: Você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez? E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: Você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto, de fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: Nascer do alto. Entendeu? Muitas pessoas não entendem isso daí. Você crê no invisível. Entendeu? O reino de Deus é os atributos de Deus, tipo justiça, amor pelo próximo, amor a Deus, amor pela palavra de Deus. Tudo isso faz parte do reino, né? Que se inicia aqui na terra e termina após a nossa morte. E aí vem a ressurreição dos mortos e a gente vai para novos céus e nova terra com o corpo glorificado. Mas o reino já começa aqui dentro de nós, quando há transformação de mente, transformação de vida. Você se converte do seu mau caminho e vai para o bom caminho. Justiça, verdade, amor, paz, benignidade, caridade, bondade e respeito ao próximo. Então, esse é o reino, né? E você viver com a alegria do Espírito Santo, com o gozo da sua salvação, a alegria da sua salvação, entendeu? Isso que as pessoas não entendem. Acha que o reino está ligado às coisas materiais e física e financeira. A vida e a abundância que Cristo fala é o reino dentro de você. Não tem nada a ver com o financeiro, apesar que ele também abençoa nessa área. Mas o coração não pode estar ligado totalmente nisso, no terreno. Nós somos cidadãos do céu, né? Ele dá porque sabe que a gente vai precisar para viver aqui nesse mundo enquanto estivermos aqui. Mas no coração nosso não pode estar nessas coisas. O coração nosso tem que estar nas coisas celestes.
Entendeu? E muitos não entendem. Por isso que ele fala que tem que nascer do alto. Porque ninguém entende quem nasce do alto. As coisas de Deus espirituais, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus. Ele tem o intelecto, a sabedoria humana de construir coisas tangíveis, visíveis, que vão nos auxiliar, mas é a sabedoria humana. A espiritual é outra coisa. O que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: Você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico. Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos. Mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se quando digo coisas claras como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Quem crê nele tem vida eterna, para que não precise ser condenado. Então, muitos dizem que não existe condenação, né? Bom, aí, vamos ficar com o quê? Com o que o homem pecador diz ou com o que a palavra de Deus diz? Se o Criador do universo está falando uma coisa, como que possamos duvidá-las? Botar em dúvidas, né? Deu o trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. Aí, ó. E por Tá quê? vendo? É Porque ele não foi que tá capaz falando. de crer no único Filho de Deus, quando este lhe foi apresentado. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Não estavam interessados. Aquele que pratica o mal Sou eu que tô é falando. viciado em negar a realidade e iludir-se, e odeia a luz de Deus. Não vai querer se aproximar dela para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. Depois dessa conversa, Jesus foi com seus discípulos para o interior da Judéia e descansou um pouco com eles ali. Ele também batizava. Ao mesmo tempo, João batizava em Enom, perto de Salim, onde há muita água. Isso foi antes de João ser preso. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo e foram perguntar a ele: Rabi, o senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão? Aquele a quem o senhor confirmou com seu testemunho? Pois bem, ele agora está competindo conosco. Ele está batizando também. E todos estão se tornando seguidores dele, em vez de se unir a nós. João respondeu: É impossível alguém ter sucesso. Falo de sucesso eterno, sem ajuda celestial. Vocês mesmos estavam lá quando deixei muito claro que não sou o Messias, mas apenas aquele enviado adiante dele para preparar o caminho. Aquele que recebe a noiva é, por definição, o noivo, e o amigo do noivo, seu padrinho, no caso eu, apostos ao seu lado, de onde pode ouvir cada palavra, está feliz de verdade. Como poderia sentir inveja se sabe que a festa acabou e que o casamento terá um bom começo? É por isso que meu cálice está transbordando. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Aquele que vem de cima é muito superior aos outros mensageiros de Deus. Quem nasceu na terra é terreno e fala uma língua da terra, enquanto ele apresenta a evidência do que viu e ouviu nos céus. Ninguém quer enfrentar esses fatos, mas qualquer um que examinar essa evidência poderá apostar sua vida nisto. O próprio Deus é a verdade. Aquele que Deus enviou nos comunica a própria palavra de Deus. E não pensem que ele divide o Espírito como se partisse um pão.
O Pai ama o Filho de modo imensurável e tudo entregou a ele, para que ele passasse tudo adiante. Uma generosa distribuição de dons. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Também preciso dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele, vive na escuraridão e não vê a vida. Tudo que experimenta de Deus são trevas e ira tenebrosa no final. Treva e ilha tenebrosa 4. no final, olha aí. Sou eu que estou dizendo, né? Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que eles quer ouvir isso daí? realizavam. Se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: o Senhor não tem um balde para tirar água? Palavra de Deus, a água pura. Então, de Hoje onde a vai tirar palavra. essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber desta água vai ficar